Boa noite à mesa diretiva, boa noite à nossa população aqui presente, saudando todas as autoridades aqui presentes, secretário de administração, ex-vereador Arino Max, seja sempre bem-vindo a essa Casa de Leis. Senhor presidente, gostaria de usar essa tribuna para relatar alguns fatos que aconteceram na semana passada do meu mandato. Fui procurado, está aqui a dona Rosana, fui procurado por alguns moradores aqui da região central. A gente aprovou uma lei aqui de autoria do vereador Rodrigo Gregório sobre a questão dos moradores de rua, e é um fato assim que tem assolado um tanto do comércio quanto aquelas pessoas, assombrado essas pessoas que moram ali naquela região. Não tanto por essas pessoas morarem na rua, mas sim pela forma violenta que alguma dessas pessoas tem abordado os cidadãos que ali frequentam aquela região, as pessoas aí vítimas também do vício do álcool, de drogas. Está aqui o representante da Polícia Civil, Daniel Cortez, a gente também esteve conversando sobre isso nessa semana, pensando em várias pessoas, em como a gente tornar essa situação um pouco menos tanto para aquelas pessoas que estão na rua, que estão sofrendo. Eu tenho a plena convicção que ela não quer estar naquela condição de vulnerabilidade, sofrendo muitas vezes com frio, calor, sofrendo por a falta talvez de carinho, falta de alimento, e não ter nenhuma ação do poder público pensando nessas pessoas em situação de vulnerabilidade. Então a gente se reuniu ali entre esses moradores da região central, elas estão coletando lá um abaixo-assinado, pelo que eu percebi, já para encaminhar ao poder público o pedido de uma ação conjunta para o mapeamento dessas pessoas, desses moradores de rua, mapeando-os, dando dignidade, dando documentação, a condição dessas pessoas terem acesso às políticas públicas de assistência social. Elas só vão conseguir ter acesso a partir do momento que essas pessoas estiverem cadastradas, com um documento em mãos, e aí o poder público poder fazer o papel dela. Diversas vezes a gente usou essa Câmara Municipal aqui para fazer audiências públicas. Eu vou recordar duas que foram protocoladas aqui pelo meu mandato. Uma delas foi a audiência pública referente à segurança dentro das escolas, e hoje todas as escolas já têm segurança. Claro que ainda falta muito daquilo que foi discutido nessa audiência pública. A gente teve uma outra audiência pública que foi sobre perturbação de sossego e música ao vivo nos bares e restaurantes do nosso município, e a gente viu nessa temporada ações efetivas sendo executadas diante disso. Então eu digo que essas audiências, através do aclamo popular, das ideias das pessoas que vieram até essa Câmara de Vereadores, puderam sair boas políticas públicas, boas ideias que hoje já estão em práticas no nosso município. E digo que logo, talvez, teremos que nos reunir novamente para tratar sobre esse assunto que é muito importante, que é das pessoas em situação de rua. Eu gostaria aqui também de falar sobre... Eu vi que teve uma comoção na hora que foi lido o meu projeto de indicação ali, porque foram citadas todas as ruas do Praia Grande, do Riviera. Exatamente. Eu recebi relato de diversas pessoas que moram naquela região ou que têm empreendimentos, comércios naquela região, que nunca alagou e a partir desse ano começou a alagar. Eu fiz o pedido aqui de hidrojateamento, mas a gente sabe que após a engorda da praia, muitas das saídas dessas águas foram tampadas. Mas a gente entende que o poder público tem que fazer o seu papel, que é o mínimo, que é limpar os bueiros, limpar as bocas de lobo, passar o hidrojateamento dentro das galerias, porque é serviço da prefeitura, existe um hidrojato lá na Secretaria de Obras, na garagem, e precisa de uma ação efetiva dentro dessa região. Eu vou citar só um relato aqui que eu recebi de um empreendedor que vendeu um imóvel, ele é construtor, e ele vendeu um imóvel, e na venda do imóvel, a pessoa pediu para a esposa dele assinar um termo em que ela se responsabilizava que aquela região não alagava. Isso no ano passado, e realmente não alagava. E a partir desse ano começou a alagar e ele perdeu a venda do imóvel, enfim, está discutindo ainda essa situação, e isso nos causa muito espanto, em saber que uma região como tão extensa quanto essa, são quase 3 ou 4 balneários ali que foram atingidos por esses alagamentos, e o pior é a demora do escoamento dessa água. Então eu peço aqui encarecidamente para o secretário de Obras, João Gaúcho, o prefeito Zé Decler, que olhe com carinho essa região e que faça todo ali a manutenção necessária para o escoamento dessa água.
E não deixando, usando o meu último minuto aqui, que eu acho que eu tenho ali, que vai tocar o sino, para finalizar minha fala, falando sobre a Avenida PR-412, Avenida Paranaguá. Agradecer aqui ao vereador Nando, presidente dessa Câmara, que fez a moção, nos convidou para participar. E há algum tempo eu tive participando de diversas reuniões, acompanhando os questionamentos das pessoas que moram ali naquela região da PR, com o projeto que o Estado do Paraná tem tentado aplicar, implementar aqui em Matinhos. Eu vejo que, eu disse aqui, várias contos, né, de audiências que aconteceram nessa Câmara Municipal e que do povo saíram algumas soluções públicas. E a gente não pode deixar acontecer novamente, esquecer do principal fator, dos principais, as pessoas que vão ser afetadas pelos projetos de políticas públicas, que são o povo. Então, eu peço encarecidamente deixar esse apelo aqui ao Estado do Paraná, que faça, sim, uma audiência pública. Ninguém é contra nenhuma... A gente é sim a favor de que o povo seja escutado, porque eles sim que sofrem na pele o que acontece no dia a dia no nosso município. Senhor presidente, desculpa eu ter me alongado no meu tempo, agradeço a oportunidade, desejo uma semana abençoada a todos e muito obrigado.